A delegação do Internacional está finalizando a preparação para o jogo desta segunda-feira. A partida contra o Cuiabá marcará o primeiro confronto onde Roger Machado terá todo o seu elenco à disposição. Isso porque na atividade com os portões fechados, algumas imagens vazadas mostraram situações importantes. Ener Valencia e Bruno Tabata trabalharam normalmente com o grupo e com isso todo mundo fica à disposição do treinador colorado. A gente fala também a respeito da promoção dos ingressos, que foi confirmada pela direção do Internacional a fim de mobilizar a torcida para a partida importante desta segunda-feira, que pode fazer com que o Inter encoste no G6 do Campeonato Brasileiro. A gente fala também sobre Bruno Gomes se mantendo como lateral direito do time titular e o Wesley, que não irá mais para o futebol turco. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 14 de setembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o treinamento que aconteceu com os portões fechados no CT Parque Gigante. O time do técnico Roger Machado trabalhou nesta manhã com o Roger já começando a encaminhar a equipe titular que enfrenta o Cuiabá nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. O treino foi fechado, mas algumas imagens divulgadas pelo próprio Internacional trouxeram informações importantes sobre os jogadores que ficam à disposição da equipe colorada. Ener Valencia e Bruno Tabata trabalharam normalmente. Eles que fizeram controle de carga, trabalhos na academia, na atividade que foi com os portões abertos na sexta-feira, trabalharam normalmente no sábado com os demais jogadores. Ficam à disposição de Roger Machado, que pela primeira vez terá todo o seu elenco apto para uma partida. Existem dúvidas na equipe, por exemplo, na linha de 3 meias, Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Bruno Tabata e Wesley brigam por 3 vagas no time titular. Mas, na lateral direita, a tendência é que Bruno Gomes seja mantido, mesmo com Brian Aguirre e Natan estando à disposição do técnico Roger Machado. Eu falei sobre essa condição da lateral direita, que é um pouco curiosa, o fato de Bruno Gomes ser mantido como lateral direito titular. Nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, saber os motivos e as repercussões dessa escolha feita pelo técnico Roger Machado. Um outro ponto importante da gente salientar nessa partida contra a equipe do Cuiabá é a mobilização feita pela direção do Internacional para que o torcedor compareça ao estádio Beira-Rio. Uma promoção de ingressos para que todos os sócios torcedores que realizarem check-in levem um convidado gratuitamente já está valendo. Faz o check-in, ganha um ingresso extra para levar um convidado. A expectativa de público hoje ela é na casa de 25 mil torcedores para o confronto contra o Cuiabá, que é numa segunda-feira, 8 horas da noite. O horário ele é bem ruim, mas se aposta no bom momento, se aposta na ideia de que o torcedor de última hora resolva ir para o confronto, para o jogo, pelo bom momento, pela possibilidade do Inter avançar de maneira significativa na tabela do Campeonato Brasileiro. Então essa expectativa de público, ela pode aumentar nos próximos dias, mas hoje ela é de 25 mil torcedores. Olhando para a tabela, o Inter não vai conseguir subir nenhuma posição se vencer o jogo da equipe do Cuiabá. O Inter é o 8º colocado, tem 35 pontos, acima está o Bahia, que tem 39 e é o 7º colocado. Mas é bom lembrar que o Inter tem 2 jogos a menos. Então, naturalmente, o Inter pode conseguir, quem sabe, uma vaga no G6, uma 6ª colocação, com os jogos atrasados que ainda não aconteceram. Mas é bom ficar de olho em alguns adversários diretos que atuam nesse domingo, como, por exemplo, o Vasco da Gama, que é o 9º colocado, e enfrenta o Flamengo. Se o Vasco vencer, o Vasco passa a equipe do Flamengo. É um jogo para o torcedor colorado ficar de olho nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Outra informação importante que a gente precisa trabalhar aqui envolve o atacante Wesley, que recebeu uma oferta do Beşiktaş da Turquia, que foi recusada pelo Internacional em um primeiro momento, e a direção do Inter já é bastante clara nos bastidores com a informação de que o Wesley não será vendido, que a ideia é manter o jogador até o final do ano,
que o grupo será mantido até o final do ano sem nenhuma alteração. As vendas que são cogitadas, como a do Vitão, por exemplo, para o futebol europeu, só devem acontecer depois do final da temporada e já praticamente se garante que o Wesley fica. Algo que se tangenciou que poderia acontecer nos próximos dias. A direção do Inter já está descartando de maneira até veemente no bastidor uma possibilidade de venda do atacante, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds dos jogos deste domingo, válidos pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio, por exemplo, entra em campo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Odd do Bragantino 2.2, empate 3.5 e o Grêmio tá pagando 3.2. Tem outro gaúcho em campo também nesse domingo, o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, lá no estádio Alfredo Jaconi. A odd do Juventude é de 2.8, empate 3.25 e o Fluminense está pagando 2.57. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui do canal. Beijo!